Que serviço poderia prestar, Mr. Dorian? Disse esfregando as mãos carnudas e marcadas de nozes de verniz. Entendi tomar para mim a honra de interrogá-vos pessoalmente. Tenho justamente uma moldura belíssima, senhor. Um achado feito em um leilão. É velho florentino e procede, segundo creio, de Thornhill. Conviveria admiravelmente a um assunto religioso, Mr. Gray. Contraria-me, Mr. Hubbard, o fato de incomodá-lo, fazendo subir até cá. Buscarei com certeza essa moldura, embora não seja atualmente um amador de arte religiosa, mas hoje seria somente fazer subir um quadro ao mais alto andar da casa. É bastante pesado e eu desejava que me emprestasse 2 dos seus homens. Nada de incômodos, Mr. Gray. Sinto-me feliz podendo ser-lhe agradável. Que obra de arte é essa? Ele aqui, respondeu Dorian, dobrando o biombo. Pode transportá-la tal qual está, com essa coberta. Desejo que ela não despenque ao subir. Isto é muito fácil, disse o ilustre enquadrador, pondo-se com o auxílio do seu aprendiz a desatarrachar o quadro das longas correntes de cobre, às quais estava suspenso. E até onde devemos subi-la, Mr. Gray? Vou mostrar-lhe o caminho, Mr. Hubbard, se quiser acompanhar-me. Ou talvez fizesse melhor indo adiante. Creio que não será tão alto se passarmos pela escadaria da frente, que é mais larga. Abriu-lhe a porta, ambos atravessaram o vestíbulo e começavam a subir. Os ornatos da moldura tornavam o quadro muito volumoso, e de vez em quando, apesar dos obséquios protestos de Mr. Herbert, que, como todos os negociantes, sentia vivo desprazer, vendo um homem aristocrata fazer qualquer coisa de útil, Dorian lhe prestava o auxílio do seu braço. É uma verdadeira carga a carregar, senhor, disse o homenzinho bufando, quando chegavam ao último degrau. Enxugava sua fronte descoberta. Creio que é efetivamente bem pesado, murmurou Dorian, abrindo a porta do quarto que devia encerrar estranho segredo de sua vida e dissimular sua alma aos olhos dos homens. Havia 4 anos que não entrava nesse aposento. Não, desde quando ele servia de sala de jogo, quando criança, e de sala de estudo um pouco mais tarde. Era uma grande sala que proporcionava que Lord Kelso havia feito construir especialmente para seu neto, para essa criança extraordinariamente semelhante à sua mãe, que, por essa outra razão, havia feito que ele detestasse e se conservasse sempre à distância. Pareceu a Dorian que o aposento pouco havia mudado. Era bem aquela vasta cassona italiana, com seus relevos dourados e desbotados e suas fantásticas pinturas em pano, na qual ele muitas vezes se ocultara quando menino. Estava ali ainda a mesma estante de madeira envernizada, cheias de livros de colégio e de páginas enfadonhas. Em certo ponto, achava-se esticada na parede a mesma tapeçaria flamenga já rasgada, onde o velho rei e uma rainha jogavam xadrez em um jardim, enquanto uma companhia de falcoeiros cavalgava no fundo trazendo aves caparrosas nos punhos enluvados. Como tudo isso voltava à sua memória. Todos os instantes de sua infância solitária eram assim evocados, enquanto olhava em torno. Lembrou-se da pureza sem mácula da sua vida de menino e pareceu-lhe insuportável que a fatal imagem devesse ser ocultada justamente naquele lugar. Quão pouco ele teria imaginado nesses dias longínquos tudo que a vida lhe preservava para mais tarde. Não existia, porém, na casa outro aposento tão afastado dos olhares indiscretos. Ele conservava a chave e ninguém mais ali poderia penetrar. Sob o seu estofo de seda, a face pintada na tela poderia tornar-se bestial, empolada e imunda. Que importava? Ninguém a veria. Ele próprio não desejaria contemplá-la. Por que vigiar a corrupção nojenta de sua alma? Ele conservaria sua mocidade, o que era bastante. E, em suma, seu caráter não poderia embelezar-se? Não havia, porém,
razão alguma para que o futuro viesse a ser tão cheio de vergonhas. Um amor ainda poderia atravessar-lhe a vida, purificá-la e arrancá-la desses pecados já rastejantes ao redor de si, em carne e espírito. Desses pecados extravagantes e não descritos, aos quais o mistério empresta o seu encanto e sua sutileza. Talvez um dia a expressão cruel abandonasse a boca escarlate e sensitiva. E ele então poderia exibir ao mundo a obra-prima de Basil Hallward. Mas não, isso era impossível. De hora em hora, de semana em semana, a imagem pintada decairia. Ela poderia escapar à deformidade do vício, mas a fealdade dos anos se fixaria. As faces tornar-se-iam encovadas e pelancosas. Os pés de galinha circundariam seus olhos amortecidos, assinalando com um estigma horrível. Os cabelos perderiam o brilho. A boca mole e entreaberta apresentaria essa expressão grosseira ou ridícula que possuem todas as bocas de velho. O pescoço dessa imagem tornar-se-ia rugoso. As mãos mostrariam as veias azuis salientes. O corpo curvar-se-ia como seu avô, que fora tão áspero para ele na sua infância. O quadro devia se afastar de todos os olhares. Ele não poderia proceder de outra forma. Façam entrar, Mr. Hubbard, disse-lhe penosamente, voltando-se. Lamento ter feito esperar tanto tempo. Pensava em outra coisa. Sempre feliz por me repousar, Mr. Gray, disse o moldureiro que bufava ainda. Onde o colocaremos? Oh, o lugar pouco importa. Aqui, fica bem. Não preciso vê-lo pendurado. Coloque-o simplesmente contra a parede. Obrigado. Pode-se ver essa obra, senhor? Dona estremeceu. Isso não lhe despertaria o menor interesse, Mr. Hubbard, disse ele sem tirar os olhos de cima do homem. Estava pronto a saltar em cima do outro e subjugá-lo, se ele tentasse levantar a coberta suntuosa que ocultava o segredo de sua vida. Não quero importunar-vos por mais tempo. Já vos sou muito obrigado pela gentileza de me demonstrastes vindo aqui. Não é nada, Mr. Gray. Sempre pronto a servi-lo. E desceu rapidamente a escadaria, seguindo do seu ajudante, que examinava Dorian com certo pasmo medroso, estampado nos traços grosseiros e desgraciosos. Jamais vira um homem tão maravilhosamente belo. Quando se extinguiu o ruído dos passos, Dorian fechou a porta e enfiou a chave no bolso. Estava salvo. Ninguém conseguiria mais olhar a horrenda pintura. Nenhum olhar, senão o seu, poderia surpreender a sua vergonha. Voltando à biblioteca, percebeu que já haviam soado 5 horas e estava servindo o chá. Sobre uma pequena mesa de madeira perfumada, delicadamente incrustada de nácar, um presente de Lady Headley, a esposa de seu tutor, deliciosa doente profissional, que havia passado todos os invernos no Cairo. Achava-se um bilhete de Lord Harry com um livro amarelo, encadernado, de capa levemente rasgada e com as bordas de folhas sujas. O número da 3ª edição de St. James Gazette estava colocado sobre a salva de chá. Victor, evidentemente, regressara. Ele desejava saber se esse criado não encontrara os homens no saguão, quando eles abandonavam a casa, e se aos mesmos não perguntava o que faziam por ali. Victor certamente notaria a retirada do quadro ou, sem dúvida, já teria notado ao trazer o chá. O biombo não fora colocado no devido lugar e observava-se um espaço vazio na parede. Talvez o surpreendesse uma noite deslizando pelos altos da casa, procurando forçar a porta do quarto. Era insuportável conservar um espião dentro da sua própria casa.